Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? A proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? Eu estou gostando muito de hoje. Você acredita que Deus criou o diabo? Começou, vou falar de você primeiro. Aonde começou essa máquina, que eu já te vi e gostei demais. Um amigo em comum conectou a gente, DJ PV, um beijo pro Pedro Victor Steca, meu amigo desde quando a gente tem uns 12 anos de idade. Já fui líder dele na igreja, um amado irmão, gosto muito dele, me ajudou muito na vida e eu só tenho a agradecer. E conectou você a mim. Você é um cara que tem meu respeito pela posição e aguentar firme ali e essa humildade. Você é um cara, quem não te conhece acha que você é arrogante pelo nível de conhecimento. O cara que bate o olho sabe que tem uma humildade assustadora. Onde tudo começou, essa riqueza de conhecimento, essa sabedoria? Rapaz, eu era ateu na realidade. Aí é loucura. Ateu. Eu fui ateu a maior parte da minha vida. Aliás, eu tenho que voltar a fazer a contagem dos anos, porque eu digo que era ateu a maior parte da vida, eu vou envelhecendo e os anos, enquanto cristãos, estão aumentando, né? Daqui a pouco chega o mesmo a só água aqui, doutor. Obrigado, querido. Teve o processo, me converti, e quando eu voltei para a universidade, porque eu sou professor da Universidade Federal, uma pessoa me chamou para participar. Você ainda é? Ainda sou professor titular do Departamento de Artes. Que contradição. Não mas assim, a arte genuína é a boa, bela e verdadeira, que provém do Senhor, provém de Deus. Agora, o que o mundo faz é deturpar. Em vez da arte ser boa, bela e verdadeira, propõe uma arte má, feia e falsa. A arte é boa, bela e verdadeira. Deus, quando faz o mar, ele olha para o mar e não diz isto é belo, diz isso é bom. Porque o elemento do que é bom, belo e verdadeiro são indistinguíveis na lógica de Deus, né? O elemento do que é bom, o elemento ético, do que é belo, estético e verdadeiro, metafísico, são indistinguíveis da perspectiva de Deus. Mas o inimigo de nossas almas deturpou tudo e os que o seguem também continuam essa deturpação, fazendo a arte feia, má e falsa. Essa cultura de debate começou por acaso também. Um professor me convidou para um café filosófico, que era um programa da televisão que tinha lá. Um cara muito preparado, um doutor na França e tal. E o tema foi Deus existe? E a comunidade universitária ficou muito impressionada, porque ali eu já havia me convertido e o que eu defendi ali foram as provas históricas, científicas e filosóficas para a existência de Deus. Então, a partir daquele momento, muitas situações ocorreram, muitos convites para que eu fosse apresentar a razoabilidade da fé cristã, que inclusive é um mandamento das Escrituras para que façamos isso. Está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, quando as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Não é que ela leve ao mesmo ponto da razão, ela leva a um estágio muito mais longo do que a razão, mas é que ela não é contrária à razão. Então, ali que começou. Aí depois houve muitas situações, tive debates com rabinos, com ateus, e não só do ponto de vista da apologética científica, mas também cultural, contra as ideologias de índole satânica, como é o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o LGBTismo, até mesmo o veganismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mudar aqui, mas fica livre para responder o que quiser e mudar de assunto a hora que quiser, que está interessante para mim. Eu estou gostando muito de hoje. Você acredita que Deus criou o diabo? Deus, ele cria o anjo que, pelo exercício do livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não faz o mal. Por que que Deus cria a possibilidade do mal? Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Só diante da possibilidade do erro, escolhendo o acerto, é que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente.
Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção, a possibilidade de não amar. Então, a possibilidade de um anjo, por exemplo, escolher por orgulho, afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas, a possibilidade do primeiro casal desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é um pressuposto lógico da maturidade moral. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica. E é interessante, professor Marçal, que quando a humanidade escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Porque conhecimento do bem e do mal, a proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, como é dito lá em Gênesis 27. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? A fonte da moralidade, o que é certo, justo e verdadeiro, não é mais Deus, pode ser você. Da ideia de que o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, depende de mim. Como se as minhas vontades, os meus quereres e os meus desejos fossem servíveis para serem fontes da moralidade. E o que é que se diz hoje? Você quer? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? Quando alguém diz para você como é que pode ser errado algo que você deseja tanto, a pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo não é exterior a você, é você. Quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Lá em Isaías 45:7, acho que é esse versículo. É isso mesmo, 45:7. Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? Deus cria a possibilidade da existência do mal. Tudo que existe, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Porque existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio pressupõe a existência da possibilidade do mal, que foi o que Deus criou em Isaías 45:7. Se Ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs e, portanto, viveríamos num mundo eticamente inferior ao nosso. Por pior que seja esse mundo não foi o mundo que Deus quis que fosse, mas o mundo que Deus permitiu. É o mundo em que há o erro e o acerto, o injusto e o justo, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros. Professor, sua vida ia sair muito mais barata se você fosse ateu. Você não ia ter trabalho para explicar tanto. Não é isso? Não é isso, né? Cadê o... Agora me fala. Quero agradecer a Deus por conta da internet, por um homem tão esclarecido, tão amável, tão humilde, tão inteligente e sábio, tá ganhando voz nessa nação. Senhor, levante mais pessoas com o posicionamento desse homem aqui. Como eu me alegro de fazer uma entrevista dessa. Só o senhor sabe que sua voz amanse corações, porque a palavra fala que a resposta branda acalma o coração. E que aqueles que não conseguem ouvir verdades sem açúcar, que eles possam ouvir essa brandura do seu coração e que muitos entrem nessa guerra. Essa guerra cultural é uma guerra de estabelecimento do reino. E só o senhor sabe a alegria de entrevistar esse homem que eu estou aqui agora. E eu acredito que o que está acontecendo aqui agora vai fazer seu nome ser soprado para mais direções. E pessoas que tinham medo de falar vão falar. E pessoas que não eram elegantes vão ficar elegantes. E quem é arrogante vai ficar humilde. E quem não estuda vai começar a estudar. Nós iremos estabelecer o reino aqui na terra, através de pessoas como esse homem aqui na minha frente. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Amém. E, professor Marçal,